Bom, nós vamos agora falar do recolhimento dos tributos devidos. Os tributos devidos apurados na forma aí do Simples, eles vão ser pagos por meio de documento único de arrecadação instituído pelo Comitê Gestor. Esse documento único, segundo a resolução aí 94 de 2013, já vinha sendo assim, é o DAS. Então, a microempresa ou a empresa de pequeno porte recolhe os tributos devidos no Simples Nacional por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o DAS. Esse documento de arrecadação do Simples Nacional será gerado exclusivamente, no caso do microempreendedor individual, por um programa gerador do DAS para o MEI, PGMEI. E para as demais microempresas e empresas de pequeno porte, pelo programa gerador, né, do documento de arrecadação de caráter declaratório, né? Enquanto não for regulamentado pelo comitê gestor, esse recolhimento vai ser feito até o último dia da primeira quinzena do mês subsequente ao que se referir. Já existe data prevista pelo comitê gestor, a gente vai ver em seguida, que é o dia 20. E o recolhimento é feito em banco integrante da rede arrecadadora do Simples Nacional. Na resolução 94, vocês vão encontrar que os tributos devidos apurados na forma da resolução do Simples Nacional deverão ser pagos até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte possuir filiais, o recolhimento dos tributos tem que ser centralizado. Ele vai acontecer por intermédio da matriz. Pode ser adotado o sistema simplificado de arrecadação do Simples Nacional, inclusive sem utilização da rede bancária, mediante requerimento do Estado, Distrito Federal ou município ao comitê gestor. Então, isso aqui é previsão na lei, mas existe o DAS Simples, que é pago, né? O documento de arrecadação do Simples, que é pago até o dia 20 na rede bancária. O valor que não for pago até a data de vencimento, até o dia 20, vai se sujeitar à incidência de encargos legais na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda. Então, a multa vai ser de 0,33% ao dia, até um máximo de multa de mora de 20%. E os juros de mora vão ser a Selic acumulada no mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, até o mês anterior ao do pagamento, mais para o mês de pagamento 1%. Então, mesmo, né, acréscimo que a gente já viu em aulas anteriores, tá, para recolhimento em atraso, se aplica aqui também. Bom, a retenção na fonte do ISS de microempresa e empresas de pequeno porte somente será permitida se for observada a disposição que está lá na Lei Complementar 116, artigo 3º, e deve-se observar as seguintes normas. Então, né, uma empresa vai reter na fonte o ISS devido por uma microempresa que lhe prestou serviços. Essa empresa, né, contratante, ela vai ter que reter na fonte a alíquota aplicável, que é aquela que está no anexo, que é integrante do recolhimento unificado. Então, se é o caso, por exemplo, de uma faixa de receita onde o ISS já alcançou aquele patamar no rateio lá de 5%, a empresa contratante vai ter que reter 5% e recolher. Então, a alíquota aplicável, né, na retenção na fonte tem que ser informada no documento fiscal. Desculpe. E corresponderá ao percentual de ISS previsto nos anexos da lei complementar para aquela faixa de receita bruta que a empresa, né, ela estiver sujeita, tá? Então, por exemplo, se a receita bruta acumulada está na última faixa lá, né, chegando aos 3.600.000, o ISS da faixa é 5%, na faixa anterior também 5%. Então, se a tomadora do serviço vai reter, ela vai reter 5%. E aí a microempresa ou a empresa de pequeno porte, quando ela vai pagar, tá,
valor do percentual lá vai ter que ser deduzido de 5%. Então, na hipótese de serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividade da microempresa ou empresa de pequeno porte, quando não tem receita bruta acumulada para definir qual é a alíquota que vai aplicar lá do anexo, vai o tomador aplicar a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota. A empresa iniciou suas atividades, já prestou um serviço que obriga a reter na fonte, nos termos da Lei Complementar 116. O tomador vai reter quanto, se não tem receita acumulada para definir qual é a alíquota que vai ser aplicada no mês? Ele retém o percentual do ISS que está dentro da menor alíquota lá dos anexos 3, 4 ou 5, tá? Muito bem. Constatando que houve diferença entre a alíquota utilizada, né, pelo tomador e a efetivamente apurada, cabe à microempresa ou à empresa de pequeno porte que prestou o serviço efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subsequente ao do início de atividade. Então, né, a receita não existia para definir a alíquota, o contratante reteve a menor alíquota lá da tabela do anexo. Aí a microempresa ou a empresa de pequeno porte, quando verifica o total da receita no mês, verifica que deveria ter sido um valor de ISS maior. Então, cabe à empresa que prestou o serviço recolher a diferença. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte, que está sujeita, né, à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não cabe retenção por parte do contratante. Quando a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a alíquota, tá? Aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, né, da maior alíquota lá do final da tabela, tá? Que está nos anexos da Lei Complementar 123. Não se exime da responsabilidade de pagar o ISS, se é caso de retenção, aquele prestador de serviço, tá? Que tenha uma alíquota menor informada no documento fiscal. Então, a alíquota que está informada na nota fiscal é menor do que a devida, aí o contratante só retém e recolhe o valor que foi informado na nota. A alíquota deveria ter sido maior. O que acontece? O recolhimento dessa diferença de ISS vai ter que ser feito. O valor retido, devidamente recolhido, ele vai ser definitivo e não vai haver partilha com os municípios, tendo em vista que a parte do ISS já foi retida e recolhida pelo contratante, e sobre a receita da prestação de serviço que sofreu a retenção, não haverá incidência de ISS na forma do Simples Nacional. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º, quando houver falsidade na prestação das informações, tá? Essa falsidade sujeita o responsável, o titular, os sócios ou administradores da microempresa ou da empresa de pequeno porte, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária. Então, né, é caso de retenção na fonte, tá? E se forma de forma incorreta, se falsifica o valor do percentual que deve ser retido na fonte, tá? Qualquer informação aí que envolva, né, falsidade na prestação vai sujeitar os responsáveis às penalidades legalmente previstas. O Conselho Gestor do Simples Nacional, ele vai regulamentar a compensação e a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em valor superior ao devido, tá? O valor a ser restituído ou compensado, né, ele vai ter que ser acrescido de juros, que é a Selic mais 1%. Tá? Então, é Selic do mês seguinte até o mês anterior ao da efetivação da compensação e 1% para o mês da compensação. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35. Então, mais à frente a gente vai ver quais são as multas, tá? A multa, né, no caso de ser uma compensação indevida,
vocês lembram que compensações indevidas chegam a gerar até aquela multa de ofício, aquela multa, né, de 150%. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte vai estar sujeito à multa isolada aplicada no percentual, aquele percentual de 150%, né? É o 75% aplicado em dobro, que dá 150%, tá? Então, compensação indevida que envolva falsidade não é só 75%, é 75% dobrado, que dá aquela multa, né, isolada de 150%. É vedado aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos. Então, não pode aproveitar créditos que não sejam do Simples para extinção de débitos, tendo em vista a forma de pagamento do Simples Nacional. Os créditos apurados no Simples Nacional, eles não podem também ser utilizados para a extinção de outros débitos para com as fazendas públicas, salvo por ocasião da compensação de ofício oriundo de deferimento em processo de restituição ou após exclusão da empresa no Simples. No Simples Nacional é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo. Então, no âmbito do Simples, só se compensa créditos para extinguirem débitos do mesmo tributo. É crédito de COFINS, extingue COFINS, crédito de contribuição social, extingue contribuição social. Se é crédito de ICMS, só extingue ICMS. Não pode um crédito de ICMS extinguir um débito relativamente a um tributo federal ou municipal, tá? Na restituição e compensação no Simples, vai-se observar os prazos de decadência e prescrição previstos no CTN, aquele prazo de 5 anos. É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples Nacional e aplica-se aos processos de restituição e compensação o rito estabelecido pelo Conselho Gestor do Simples Nacional. Débitos constituídos de forma isolada por Estado, Distrito Federal ou município, em face de ausência de aplicativo para lançamento unificado, relativo a tributo de sua competência, que não estiverem inscritos em dívida ativa da União, poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento, tá? O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e configura também confissão extrajudicial. Vai se aplicar, tá, no caso de parcelamento, as reduções de multas de lançamento de ofício previstas na legislação federal, tá? Então, vamos dizer que houve um lançamento de ofício relativamente a, né, impostos e contribuições que são pagos de forma unificada, né, na sistemática do Simples, e aí a empresa que foi autuada resolve parcelar. Ao parcelar, a multa, tá, vai ser reduzida em 40% se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 dias contados da data em que foi notificado o lançamento. E a multa, tá, de ofício, ela vai ser reduzida em 20% se o sujeito passivo requerer o parcelamento desse valor objeto de lançamento no prazo de 30 dias contados da data em que foi notificado da decisão administrativa da primeira instância. No primeiro caso, ele foi notificado, não questionou nada, nos 30 dias parcelou. A multa é reduzida em 40%. No segundo caso, ele foi, né, notificado, num primeiro momento entrou com defesa, quando ele perde, vê a decisão de primeira instância que ele perdeu, a defesa dele não foi, né, bem sucedida, ele entende de pagar no prazo de 30 dias da apresentação dessa defesa, tá? Também reduz aí a multa no parcelamento, tá? Pago de forma parcelada o débito em 20%. O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização de débitos parcelados vai ser efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição da dívida.
Então, você sabe que tem que passar o ICMS para o Estado, né? O ISS é do município. Então, quando é feito um parcelamento de débito relativo a impostos e contribuições do Simples, tem que se fazer o repasse dos valores das parcelas para os entes. E esse repasse vai ser feito proporcional à composição do pagamento, tendo em vista aqueles percentuais do rateio, tá? E também os tributos envolvidos ali, né, naquele parcelamento. No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o devedor paga custas, emolumentos e demais encargos legais. E vai implicar em rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução, tá? A falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não, ou de uma parcela estando pagas todas as demais. Essa parcela única é quando chega no final do parcelamento, quitou todas as anteriores, deixou de pagar a última, aí aquele valor vai para a dívida ativa, vai inscrito em dívida ativa. Bom, o comitê gestor, ele define o sistema de repasses do total arrecadado, inclusive encargos legais, para o município ou Distrito Federal, o valor do repasse do ISS. Para o Estado ou Distrito Federal, do valor correspondente ao ICMS. Para o INSS, do valor correspondente às contribuições patronais previdenciárias. Enquanto o comitê gestor não regulamentar o prazo para repasse, esse será efetuado nos prazos estabelecidos nos convênios celebrados no âmbito do colegiado, né, que se refere a esse inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição. Eu trago para vocês depois esse prazo, porque ele já foi definido, viu, o prazo de repasse. As microempresas e as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples, não fazem jus à apropriação nem transferem créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, tá? As microempresas e as empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples, não podem também utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. Então, essa parte, como é muito específica, tá? Eu não, né, trouxe todos os dispositivos. Vocês deem uma olhada para a Lei Complementar 123, porque aí a gente está fugindo muito do âmbito, né, previdenciário. Bom, as pessoas jurídicas e as equiparadas pela legislação tributária, não optantes do Simples, elas sim vão ter direito a crédito. Então, de uma pessoa jurídica que é do Simples para outra, não tem aproveitamento de crédito. Mas quando se trata de uma pessoa jurídica que é não optante pelo Simples e ela adquire mercadorias de uma empresa optante pelo Simples, ela vai ter direito sim ao crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadoria de micro ou EPP optante pelo Simples, desde que destinados à comercialização ou industrialização e observando como limite o ICMS efetivamente devido pelas empresas optantes do Simples. Então, aqui vamos só analisar. Microempresa e empresa de pequeno porte não faz jus à apropriação nem transfere crédito, tá? Relativos a impostos ou contribuições. Mas as empresas que adquirem mercadorias, empresas não optantes do Simples, que adquirem mercadorias de outras que são optantes do Simples, elas podem sim, tá, ter direito a esse crédito correspondente ao ICMS. E o crédito que elas têm direito é exatamente o percentual do ICMS que compõe a alíquota unificada. Então, né, obrigações fiscais acessórias estão lá no artigo 25. Microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples deve apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que vai ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária. Essa declaração é a DEFIS, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. Essa declaração ela vai ser entregue à Receita por meio de módulo do aplicativo, que é esse programa gerador do DAS, até 31 de março do ano calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores de tributos previstos no Simples Nacional. Essa declaração, né, de fatos geradores,
ela constitui confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos, resultantes das informações, né, nela prestadas. A situação de inatividade deve ser informada nessa declaração, tá? E o que se considera como situação de inatividade para a microempresa ou empresa de pequeno porte? É aquela, né, situação onde não ocorra, né, mutação patrimonial, entendeu? A empresa não teve mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano calendário, então ela deve declarar inatividade. Essa declaração, relativamente ao MEI, microempreendedor individual, ela vai conter tão somente as informações relativas à receita bruta total, sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição de declarações adicionais, tá, para o microempreendedor individual. Porque o MEI, ele só paga naquele sistema de recolhimento, né, em valores fixos, no CIMEI, ele paga 5% do salário mínimo para a Previdência, paga R$1 do ICMS e R$5 do ISS. Então, para o MEI, o que ele vai declarar, tá, são informações relativas à receita bruta sujeita a ICMS. Bom, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples, elas ficam obrigadas a emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviços, nos termos, né, definidos pelo comitê gestor, manter em boa ordem e guarda documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o artigo 25, que é a da declaração, tá? Enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes. O MEI comprova a receita bruta mediante a apresentação de registro de vendas ou de prestação de serviços, conforme estabelecido pelo comitê gestor, e ele fica dispensado da emissão do documento fiscal, tá? Ressalvadas hipóteses de emissão obrigatória que sejam previstas pelo comitê gestor. As demais microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm que manter livro caixa, em que esteja escriturada a movimentação financeira, inclusive a movimentação bancária, tem que ter lançamento por estabelecimento, tem que ter termo de abertura e encerramento. A exigência de declaração única, tá, não desobriga a prestação de informações relativas a terceiros. Microempresas e empresas de pequeno porte ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem estabelecidas pelo comitê gestor, que tem que ser com características nacionalmente uniformes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas unidades políticas que participam do sistema. Microempresa e empresa de pequeno porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrônica que deve conter os dados referentes a serviços prestados ou tomados de terceiros, tá? Dentre as obrigações acessórias, você tem que ter aí, né, no caso do parágrafo 1º, vou voltar lá no parágrafo 1º, que é do MEI, daquele registro de vendas. Então, no caso do registro de vendas do MEI, deve-se anexar esse registro, tá, de vendas ou de prestação de serviço, os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados, bem como documentos fiscais relativos às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidos. É obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pelo MEI para destinatário cadastrado no CNPJ. O MEI não emite nota quando for, né, para consumidor final. O Conselho vai dispor também, isso já existe, sobre a exigência da certificação digital para o cumprimento de obrigações principais e acessórias por parte de microempresa, inclusive MEI, ou empresa de pequeno porte, inclusive para recolhimento do FGTS, para a questão da GFIP. Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples podem opcionalmente adotar contabilidade simplificada para registros e controles de operações realizadas. A micro-EPP optante pelo Simples deverão adotar para registro e controle de operações, tá,
segundo o comitê gestor, está na resolução, né, número 94. Livro caixa, onde tem que estar escriturada toda a movimentação financeira e bancária. Livro de registro de inventário, no qual deve constar, né, os estoques existentes no término de cada ano calendário, quando ela for contribuinte do ICMS. Livro de registro de entrada modelo 1 ou 1A, para escriturar documentos fiscais relativos a entradas de mercadorias ou bens e aquisição de serviços de transporte e de comunicação, tá? Quando contribuinte do ICMS. Livro de registro de serviços prestados, para registrar os documentos fiscais relativos a serviços que são sujeitos a ISS, quando for empresa contribuinte do ISS. Livro de registro de serviços tomados, que registra documentos fiscais relativos a serviços tomados sujeitos a ISS. Livro de registro de entrada e saída de selo de controle, caso exigível pela legislação do IPI, tá? E aqui nós encerramos. Eu aconselho vocês a darem uma examinada na resolução do Conselho Gestor, a número 94. Ela repete a Lei Complementar 123 com mais detalhes, explicando algumas situações que às vezes não estão ainda definidas na Lei Complementar 123. E quanto às exclusões do Simples, elas realmente virão na próxima aula. Até lá!